Boa noite, pessoal que está aí online nos ouvindo. Em nome do Senac São Paulo, eu queria agradecer aí a presença de todos vocês e agradecer também a Silvia, que é a nossa intérprete de Libras, agradecer ao Eduardo, que é nosso docente lá de São José do Rio Preto, está longe, né? E agradecer também o Nelson Rosamilha, né? Grande parceiro nosso, né? Representando o capítulo de São Paulo do PMI, né? O Project Management Institute, é um parceiro de longa data do Senac, nos nossos cursos de pós-graduação, tanto presencial como EAD, né? E os dois com inscrições abertas aí para o processo seletivo, tá? Hoje a gente continua, né, com o Senac ao vivo, com mais um tema dentro de carreiras de TI, né? Então o Nelson ele vai ter uma apresentação sobre o que é o disciplina Agile, né? Uma ferramenta aí, é um tema super importante, né, para essa área de gerenciamento de projetos, principalmente os que envolvem a área de tecnologia da informação. Tá? Então, eu queria só passar primeiro a palavra para o Eduardo, para ele se apresentar, e depois a gente começa com a palestra do Nelson, e em seguida a gente abre para perguntas. Então, assim, usem o chat, né, procurem fazer as perguntas, porque a gente pode interromper, inclusive, o Nelson durante a sua apresentação, para ele fazer alguma explicação, algum detalhamento que vocês precisarem, e depois a gente bate um papo. A ideia aqui é bater um papo mesmo sobre o assunto, então estou aqui com os dois colegas, e a gente vai falar sobre isso, e vocês são super importantes, né, que interajam aí no chat para a gente tornar essa experiência mais rica aí para todo mundo, tá bom? Então, Eduardo, a bola está contigo, aí de longe, vamos lá. Boa noite, Oséias, tudo bem? Bom, pessoal, meu nome é Eduardo, eu sou docente da Unidade de São José do Rio Preto, eu atuo em aulas de desenvolvimento de software, como desenvolvimento web, mobile, a gente tem uma gama bem legal aí de cursos na área de sistemas. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o Agile, que é uma gama aí de técnicas para estar olhando para o projeto, para poder deixar o projeto mais perto da gente, né? Ele tem técnicas aí de iteração e você analisar o que está dando certo, o que está dando errado. O nosso amigo Nelson vai falar mais sobre isso, tá? O Nelson vai falar mais sobre isso. Que nem o Oséias comentou, sinta-se à vontade para fazer perguntas, porque quanto mais perguntas vocês fizerem, mais próximo a gente vai ficar aí, mais interessante vai ficar o tema para vocês, tá? Então, vou passar a bola aí para o Nelson. Manda a bala aí. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Oséias. Boa noite a todos. Em nome do Project Management Institute, eu gostaria de agradecer ao Senac por esta oportunidade. Eu acho que é uma parceria de longa data mesmo. Nós temos uma parceria bem interessante com o Senac, onde os alunos de pós-graduação do Senac, do curso de gerenciamento de projetos, se tornam automaticamente associados do PMI São Paulo, onde nós temos aqui uma série de benefícios que a gente oferece para esses alunos, né? Eu sou hoje presidente do capítulo São Paulo, como trabalho voluntário. A minha formação é gestão de projetos, desenvolvimento de software também. Atuo bastante tempo na área. Tenho algumas certificações, né? Certificação PMP, certificação ágil, certificação Prince2, tenho mestrado em administração de empresas. Mas o que eu vim aqui apresentar para vocês hoje é bater um papinho sobre disciplina de Agile. Eu vou colocar uma apresentação aqui no ar para vocês e eu gostaria de compartilhar, porque eu acho que é um papo bem interessante, onde a gente vai conversar bastante sobre isso, né? Bom, disciplina de Agile é um kit de ferramentas que ele foi adquirido pelo PMI em novembro do ano passado. É um kit de ferramentas muito novo. Só que antes de falar desse kit,
eu queria convidar vocês aqui para uma reflexão, que eu acho que muitos de vocês já devem ter passado por isso, né? Olha só quantas tecnologias, quantas metodologias nós temos hoje à disposição nossa no mercado. Várias, né? Algumas vocês já até conhecem, Kanban, Scrum, o próprio PMBOK, desenvolvimento de software tradicional. E o que acontece com tudo isso? Que é uma das coisas que às vezes me incomoda muito, e eu acredito até que deve incomodar vocês, né? Primeiro ponto é o seguinte: às vezes você recebe esta ferramenta e você começa a refletir: poxa, mas será que a minha equipe está qualificada para desenvolver software utilizando Kanban? Será que a minha equipe está qualificada em trabalhar com Scrum? Será que eu tenho gente que conhece isso? Essa é uma primeira pergunta que a gente reflete antes de adotar uma metodologia, não é mesmo? Poxa, às vezes eu tenho que estudar para adquirir essa metodologia. Outra pergunta também é essa aqui, ó. E se o modelo prescritivo, aquilo que foi imposto para a equipe, não se adequar ao contexto da organização? Às vezes, o que acontece nesse mercado que nós atuamos? Nós temos uma empresa de startup, que ela vai lançar um produto muito rapidamente no mercado. Se eu esperar pegar o produto, fechar o escopo, desenvolver, pegar o aceite do cliente e lançar no mercado, isso tudo leva muito tempo. E quando você fala de uma empresa que está lançando um produto muito novo, tempo é dinheiro, porque o dinheiro dela é curto. Então, ela não pode esperar tudo isso. Então, o contexto, neste caso, também afeta a escolha da ferramenta. Outro ponto que é fundamental é esse aqui, ó. Será que a gente não poderia fazer melhor do que ficar copiando dos outros? É sobre isso que eu queria falar, né? Isso não tem bala de prata. Às vezes a gente fala assim, poxa, vou usar o Scrum, que o Scrum vai resolver todos os meus problemas. É um ótimo caminho, mas não é uma bala de prata. Então, nós, como profissionais de gerenciamento de projetos e como equipe, nós temos que refletir sobre essas três situações. Por quê? Porque a coisa mais bacana que tem na nossa área é nós temos a oportunidade de escolher a maneira como nós queremos trabalhar. É esta letrinha aqui, ó, W-O-W, Way of Working. Nós merecemos escolher a maneira que nós queremos trabalhar dentro do nosso ciclo de vidas de projeto. Isso que é bacana. E escolher o nosso way of working é o que eu quero trazer para vocês hoje. É uma maneira nova de fazer as coisas, é uma maneira nova de vocês verem as coisas. Então, o que é o Discipline de Agile? O Discipline de Agile não é uma metodologia. O Discipline de Agile é um kit de ferramentas que te oferece orientação para ajudar você, a equipe e a sua empresa a agilizar a entrega dos seus produtos e serviços através de processos, levando sempre em consideração o contexto em que o projeto está inserido. Então, é esse que é o bacana dessa ferramenta. E ela descreve muito claramente essas atividades, como é que você tem que abordar as atividades e te fornece também uma gama de soluções para você endereçar cada uma desses ciclos. Mas você pode perguntar assim para mim, legal, mas, poxa, o Safe é muito bom, o Kanban é muito bom. Verdade. E o Discipline da Agile, ele abraça todos esses métodos. Isto é, ele é agnóstico. Ele não prega assim, ó, o Safe é a melhor metodologia que existe, o Lean é a melhor metodologia que existe. Não, ele não faz isso. O Discipline da Agile é agnóstico e ele orienta a equipe a decidir qual deles ela deveria adotar em função do contexto. Tá claro para vocês? Para isso, o que a gente sempre fala? Que as organizações ágeis e bem-sucedidas, ela tem a responsabilidade de evoluir a sua própria agilidade. Isso é legal, por quê? O sucesso, né, ele não vem da adoção de uma metodologia prescritiva, como o SAFe, embora, como eu disse, é um bom começo. Na realidade,
O sucesso ele vem da equipe escolher a sua maneira de trabalhar para agilizar a entrega dos negócios. E aqui, se vocês olharem nesse slide, aqui do lado direito, tem um livrinho muito interessante que eu recomendo para vocês, que é chamado Choose Your Wall. O que isso quer dizer? Escolha a sua maneira de trabalhar. O que eu vou contar aqui para vocês é, basicamente, o que está nesse livro. E esse livro, para os alunos do curso de pós-graduação do SENAC, por exemplo, eles podem baixar gratuitamente no site do PMI, desde que eles façam o curso de gerenciamento de projetos. É um guia muito interessante que te apresenta processos decisórios, onde você pode decidir qual ciclo você quer escolher. Daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo para vocês, vai ficar mais claro, tá legal? Mas qual que é o primeiro passo que eu tenho que dar para utilizar o Discipline de Agile? Bom, o Discipline de Agile, ele é descrito em 4 dimensões. Quando eu falo de 4 dimensões, eu falo sobre essas dimensões aqui. O que é isso? Bom, primeiro, para você adotar ágil, você tem que mudar a sua maneira de pensar. É o que eu chamo de mindset. São princípios e diretrizes culturais que a sua equipe tem que abraçar, se adaptar, para que ela tenha, pelo menos no DNA dela, este pensamento ágil. Isso é muito importante. Depois, ela trabalha aqui com 3 dimensões. Pessoas, onde o Discipline de Agile sugere papéis e responsabilidades bem definidos para os membros da equipe e uma estrutura da equipe. Por exemplo, uma equipe pode ter um team leader, um líder de equipe no modelo Scrum, ela pode ter um arquiteto de software, ela pode ter um product owner, que é um bom começo. Então, ela sugere para você que você monte a equipe desta maneira. E veja, até agora eu não falei nada para vocês sobre qual o ciclo de desenvolvimento de software, ou melhor, qual é o ciclo de gerenciamento de projetos que você vai utilizar. Eu não falei sobre Kanban, eu não falei sobre Safe, eu não falei sobre PMBOK, não falei nada disso. Eu apenas estou dizendo para você que, primeiro, temos que mudar a nossa maneira de pensar. Segundo, temos que estruturar a equipe e definir claramente papéis e responsabilidades. Aí, a gente fala do fluxo, que são os ciclos de vida que eu posso utilizar em função do meu contexto. Resumindo, eu tenho um contexto organizacional, tenho um contexto da equipe, tenho um contexto de negócio, e em função deste contexto, a equipe decide qual ciclo de vida de projetos ela quer utilizar. Isto é, eu não estou prescrevendo nada, eu estou apenas sugerindo que você leve em consideração estas variáveis e nestas variáveis a equipe decida qual caminho a equipe quer seguir. Isso é bom porque muito provavelmente a sua equipe pode seguir um determinado ciclo de desenvolvimento de software baseado em projetos a outra equipe na mesma empresa pode escolher o B, mas o valor que você vai entregar para o seu cliente é o mesmo. E dentro desse fluxo, eu tenho um outro lado, que nós chamamos de práticas. Aqui é uma grande diferença. Quando a gente fala de práticas, nós falamos sobre o que o mercado está utilizando. Lembra que eu falei que ele é agnóstico? Então, aqui nesse momento, ele sugere práticas. E quando ele fala quais práticas você pode utilizar nos seus processos, do ciclo de vida do seu projeto, ele fala o seguinte, olha, você pode utilizar determinada prática. Esta prática ela te traz estas vantagens, mas também pode te trazer estas desvantagens. E quem decide isso? A própria equipe. Daqui a pouco eu mostro um exemplo para você. Então, resumindo, né? Antes de começar, eu tenho que pensar nas pessoas, papéis e responsabilidades. Eu tenho que pensar na minha estrutura da equipe, montar uma estrutura que atenda esse universo ágil, Product Owner, líder de equipe, o arquiteto. Eu tenho que pensar nas minhas práticas que eu vou utilizar para atender o meu ciclo de vidas de projeto e meus fluxos de trabalho. Quais são esses princípios? Isso é muito importante para que a equipe tenha sempre isso no DNA. Quando a gente fala de princípio, é aquilo que você adota como valor, é aquilo que você tem que utilizar para executar o seu trabalho.
Quais são esses princípios? Primeiro, eu tenho que encantar o meu cliente. O que isso quer dizer? Todo o trabalho que a equipe está fazendo do ponto de vista de agilidade é com um único propósito. Estou aqui para encantar o meu cliente. É aquele cliente que quando pega o seu produto ou serviço, que você entrega e fala assim, uau, que coisa legal. Segundo, a equipe também ela tem que ser muito motivada, ela tem que se sentir, nós somos os melhores. Quando nós trabalhamos com esse imbuídos desse desejo de sempre fazer melhor, a gente sempre vai buscar um maior desenvolvimento. Veja nesta live, por exemplo, nós estamos falando aqui de uma técnica nova, que todos estão aqui porque acreditam que eles querem ser melhor. Então, é este o momento. A equipe tem que ter esse princípio no DNA e acreditar que ela faz o melhor. Porque quando ela acredita que ela faz o melhor, ela sempre vai buscar melhoria contínua. Outro princípio, ser pragmático. Esta é a decisão, vamos escolher este ciclo, esta prática e vamos executar. Isso é pragmatismo. Outro ponto, entender o contexto. Vou desenvolver um projeto novo. Qual é o contexto que esse projeto está inserido do ponto de vista da organização? Qual é o contexto que a equipe vai atuar? Qual é o contexto organizacional? Isso é muito importante porque você entendendo o contexto, você pode decidir por qual ciclo de projeto você vai executar. Outra coisa legal que a gente fala aqui é escolher é bom. O que é escolher é bom? Se você tem um conjunto de práticas para um determinado processo que você precisa executar, vou dar um exemplo. Poxa, eu preciso fazer o meu levantamento de escopo. No levantamento de escopo tem uma série de práticas. Então, se a equipe quer encantar o cliente, ela quer ser pragmática e ela sabe que este levantamento de escopo naquele cliente é um pouco mais complexo, escolher é muito bom, porque ela vai ter a oportunidade nesse livrinho de ter uma série de práticas, onde você tem aqui os ganhos e perdas para cada prática, e a própria equipe escolhe a prática que é melhor para ela em função do contexto que ela trabalha. Olha que bacana isso. Outra coisa legal, melhorar o fluxo. Eu escolho uma prática hoje, amanhã eu quero melhorar esta prática, eu quero ser mais produtivo, a equipe também pode decidir por uma próxima prática. E eu vou explicar para vocês como isso funciona também. Último ponto, né? É conhecer bem o ambiente organizacional, é ter conhecimento da área de negócio da empresa, do ponto de vista de estratégia da empresa, para te ajudar a tomar a decisão de qual melhor ciclo ou prática você vai utilizar. Então, esses 7 princípios é a base de fundação do Discipline de Agile. É como se a gente estivesse falando aqui do Manifesto Ágil. Olha, eu tenho que olhar isso aqui. Verdade, o Discipline de Agile, ele abraça o Manifesto Ágil com algumas alterações, mas ele também sugere que você adote esses princípios. Legal, Nelson, entendi. Eu já sei que eu tenho que pensar nesses 7 princípios, está muito claro para mim, mas para mim ainda não ficou claro o que eu faço, como é que eu escolho o meu ciclo de vida de projetos que é melhor para a minha equipe. Como eu faço isso? Deem uma olhada nesse gráfico. Primeira coisa que nós temos que fazer aqui é entender o contexto. Olha que legal. Quando eu falo de entender o contexto, eu tenho que saber qual é o tamanho da minha equipe que vai trabalhar no projeto. Pode ser 10 pessoas, podem ser 25 pessoas, podem ser 100 pessoas, podem ser 250 pessoas. Isso é importante, por quê? Com uma equipe pequena, você pode escolher trabalhar com um ciclo de vida de projetos menor. Um ciclo de vidas, por exemplo, Scrum. Mas com uma equipe que tem mais de 250 pessoas, a gente sabe que o Scrum não é a melhor alternativa. Você pode escolher outra. Você pode trabalhar com um ciclo de vida de projetos chamado Program. Então, você decide junto com a equipe o que você vai levar em consideração. Só que esses 6 contextos que vocês estão vendo aqui, eles se completam. Veja o próximo. Distribuição geográfica. Eu posso ter uma equipe no mesmo lugar que meu prédio, no mesmo andar, como posso ter uma equipe no México,
ou posso ter uma equipe na Índia. E quando eu tenho uma equipe distribuída desta maneira, nós temos aqui também um grande problema, que é o time zone, né? É o horário que eles trabalham naquele país. Então, imagina, se eu tenho uma equipe de 10 pessoas no México ou 250 pessoas espalhadas no mundo, eu tenho que entender esse contexto para definir qual o melhor ciclo de vida de projeto que eu vou utilizar. Olha o próximo. Distribuição organizacional. É uma equipe que só trabalha dentro do meu departamento, dentro da empresa, eu vou trabalhar com contractors, que é o quê? Com terceiros, ou vou terceirizar toda uma equipe, uma outra empresa executar o projeto. Este projeto, ele é compliance ou não? Compliance é o seguinte, ele tem que seguir as regras de governança da empresa. Ah, ele não precisa de seguir as regras de governança da empresa. Ah, não, ele precisa, porque é financeiro. Não, é muito mais sério. Esse projeto ele é tão importante que pessoas podem correr o risco de vida. Se pessoas vão correr o risco de vida, então eu tenho que pensar em qual ciclo de vida de projetos que eu vou utilizar. Ah, não, Nelson, aqui é um problema agora que eu tenho que pensar na complexidade técnica do meu projeto. Veja, eu tenho projetos com baixa complexidade técnica, onde eu vou desenvolver uma aplicação apenas para o meu computador, ou é de alta complexidade, onde eu vou trabalhar com várias complexidades técnicas. E também eu tenho que levar em consideração domínio. O que é esse domínio de complexidade? É um desenvolvimento onde eu vou fazer uma coisa muito simples, entregar para o meu cliente, ou tenho várias integrações com várias plataformas. Então, quando você olha essas 6 variáveis, eu falo exatamente, entenda o contexto. É claro que você entendendo o contexto, quanto o tamanho da equipe, distribuição da equipe, distribuição organizacional, se compliance, que é a parte de aderência à governança da empresa, complexidade técnica ou complexidade de negócio, aí sim eu posso escolher um desses 6 ciclos de vida de projetos. Nelson, Oi, claro. desculpa te interromper, o pessoal mandou uma perguntinha aqui no chat que eu acho que é pertinente ao que você está falando. A Neuza aqui está perguntando se ela pode escolher mais de uma prática para o mesmo projeto. Pode, Neuza. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês um exemplo dessas práticas, e aí você vai ver como é que isso funciona, tá bom? Eu acho que mais 1 ou 2 slides eu vou chegar lá. Olha que legal. Vamos pegar aqui o exemplo da Neuza, então. A Neuza foi lá, entendeu o contexto e falou o seguinte, bom, legal, já entendi, eu trabalho numa empresa de startup, no contexto que eu falei aqui, ó, né? A minha equipe é pequena, a complexidade técnica é muito alta, porque o meu cliente não sabe o que quer, mas eu preciso lançar um pedacinho do produto para que a empresa comece a olhar o produto e comece a decidir se ela vai continuar o desenvolvimento ou se ela vai abandonar, mas eu não tenho o escopo do produto muito claro. Beleza, então ela escolhe o que a gente chama de ciclo de vidas exploratório, que é o quê? Exploratório. Esse ciclo de vida de projetos, ele trabalha com os conceitos de Lean Startup, do Eric Ries, de uma maneira muito simples, em que ele orienta a equipe qual é o processo que ela tem que seguir para entregar um produto pequeno, utilizável, consumível pelo cliente, de forma que ele consiga interagir rapidamente, te devolva, te dê o feedback e você vai e faz mais um pedacinho. Legal? Ou eu vou pegar aqui o Eduardo de exemplo. O Eduardo pensa o seguinte: não, Nelson, olha, eu trabalho com DevOps, eu tenho que fazer entregas muito rápidas no mercado, não posso esperar, o meu escopo está fechado, eu faço sustentação e quero entregar várias vezes ao mesmo dia. Ah, então, nesse caso, ele pode utilizar o ciclo de vida Continuous Delivery Lean, que é entrega contínua de Lean, onde você entrega várias alterações no mesmo dia para o seu cliente. Ah, não, olha, eu já estou acostumado com Scrum, a minha equipe está começando agora, eu tenho uma preocupação com a equipe, porque eu acho que a equipe não está pronta, por exemplo, para trabalhar com Safe, como está lá no Program, ou para trabalhar com DevOps, porque está no Lean, mas eu acho que com Scrum é uma boa. Bacana. Você pode escolher o Agile, que é baseado no Scrum,
e que tem uma série de práticas aí dentro. Então, você pode aqui escolher um desses 6 ciclos. Até aí tudo bem? Então, pô, a equipe me deu o primeiro passo. Entendeu o contexto? Escolheu um desses 6 ciclos de vida de projetos e agora ela precisa iniciar a jornada dela. Aqui vou dar um exemplo aqui para vocês, só para vocês verem como é ilustrativo. Esse é o exemplo do Agile. É claro que tem outros exemplos que eu não vou colocar aqui na apresentação hoje, porque senão ia ficar muito longo. Mas eu vou deixar o e-mail do PMI para vocês. Quem tiver dúvida pode assistir o vídeo, entrar em contato que a gente passa para vocês, tá bom? O que é bacana aqui é o seguinte, eu já escolhi meu ciclo de vida, mas agora eu preciso saber o seguinte, como é que eu endereço isso? Eu tenho que cuidar de risco, eu tenho que cuidar de escopo, eu tenho que cuidar do meu cliente, eu tenho que cuidar de finanças, tudo isso são processos que eu tenho que endereçar nesse ciclo de vida. O que eu faço? Aqui eu pulo do gato. Deem uma olhada nesse slide aqui. Veja, se você perceber aqui, vamos supor que eu já escolhi um ciclo de vida, tá? E a minha equipe vai começar a trabalhar no projeto. Então, você vai perceber que para todos esses ciclos de vida, esses 6 ciclos de vida de projeto, eu tenho que trabalhar em 5 fases aqui, ó. Que é a fase de inception, né? Onde é o momento que eu falo para a equipe para onde vamos, o que a organização quer do nosso projeto. Eu tenho a fase de construção, onde a equipe aqui trabalha nos processos em que vão construir o meu projeto. Eu tenho a fase de transição, onde a equipe utiliza esses 2 processos para entregar o meu projeto em produção. E eu tenho também aqui uma fase que a gente chama de governança, de ongoing, que é onde nós, como equipe, gerenciamos o projeto e melhoramos o trabalho da nossa equipe. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu escolhi o meu projeto, vou fazer um ágil. Estou na fase de inception, ok? E agora eu preciso fazer um levantamento do meu escopo. Poxa, Nelson, esse é meu primeiro processo, levantamento de escopo. Que práticas, que decisões eu preciso tomar para levantar o escopo do meu projeto? Olha que bacana, está em inglês, mas eu vou explicar para vocês. Então, para levantar o meu escopo do meu projeto, o Discipline de Agile, ele sugere várias decisões aqui que tua equipe pode tomar, do ponto de vista de levantamento de escopo. Isso que é legal. Eu vou explicar um pouco aqui. Quando a equipe entende o escopo do projeto e sabe o contexto que ela vai trabalhar, ela tem opções. Ela pode escolher qual decisão ela pode tomar para explorar o escopo do projeto. E quando vocês olham aqui, vocês vão perceber que existem várias decisões que ela pode tomar, ela pode escolher qual decisão ela quer caminhar. E se vocês verem aqui do lado direito, vocês vão perceber que tem um diagrama aqui, ó, vamos pegar esse diagrama aqui, você vai perceber que este diagrama, ele tem aqui, ó, uma setinha preta apontando para cima. Vou explicar para vocês o que é isso. Vamos supor que a minha equipe, tá? Ela quer explorar o escopo do meu projeto e ela quer decidir qual delas ela quer utilizar. Vocês percebem que tem algumas palavras aqui em negrito? Isso quer dizer o seguinte: se você não sabe qual delas você quer utilizar, o que está em negrito é uma sugestão que quer dizer o seguinte: olha, se você não sabe qual escopo, qual levantamento de escopo você vai querer utilizar, a gente sugere que você utilize uma dessas 3 que está em negrito, que é uma das mais utilizadas no mercado. Tá bom? Ou, né, se você olhar aqui embaixo, você vai perceber que tem uma setinha apontando para cima dizendo o seguinte: olha, se você quiser explorar ou melhorar a qualidade dos seus requerimentos, nós recomendamos que você comece com histórias técnicas, que é uma técnica. Se você depois quiser melhorar o seu processo, melhorar o seu levantamento de qualidade dos seus requisitos, você pode ir para lista explícita. Se você quiser melhorar mais ainda,
você cria critérios de aceitação. Então, a diferença deste aqui para este aqui é que este aqui estabelece uma ordem de importância, dizendo o seguinte, olha, começa aqui e vai melhorando até chegar na mais importante, que é esta. É o mesmo caso desta aqui de baixo. Você pode começar aqui, não fazer nada, né? Para escolher a estratégia da sua lista de trabalho, ou você vai para a mais importante. Mas eu vou pegar esse exemplo aqui. A equipe vai fazer levantamento de escopo, ela tem aqui as práticas que ela pode escolher. Eu disse para você que quando a equipe está começando, ela pode pegar esta prática inicial que está em negrito, mas eu vou pegar aqui a prática, a equipe decidiu trabalhar com persona. Essa que é a parte legal. Quando ela escolhe persona, nesse livrinho ele fala o seguinte, ele te explica qual o significado de persona, ele fala que, olha, persona é uma descrição detalhada de um personagem fictício que exerce um determinado papel de stakeholder na solução que você está desenvolvendo. E aqui do lado direito, ele fala quais são as vantagens e desvantagens de você utilizar. Essa é uma grande diferença. A gente não está falando aqui de melhor prática, a gente está falando de vantagens e desvantagens. Quem decide se vai utilizar a persona ou não é a própria equipe. Isso é bacana, por quê? Eu vou fazer o levantamento de escopo de qualquer jeito. A técnica a equipe escolhe, mas o resultado para o cliente é o mesmo. Aqui nesse caso, por exemplo, ele está falando o seguinte, olha, é bacana você utilizar esta técnica para construir uma empatia, né? Fazendo com que os usuários façam o papel de pessoas reais e entender, né, a experiência de cada um deles. É muito utilizada para quem não tem acesso ao usuário final. Mas ele também ele fala o seguinte para você também, olha, cuidado, né? Porque às vezes a equipe utiliza isso para não falar com o stakeholder. Olha que legal isso, né? Então, este trade-off aqui, ele é constantemente utilizado para te passar o seguinte, olha, tem vantagens, mas também tem problemas. Então, você escolhe a que você considerar melhor. Então, olha que legal. Por exemplo, aqui, ó, outro exemplo. Estou formando uma equipe nova, então ele tem um processo que fala, olha, aqui você pode endereçar como é que você forma uma equipe nova. Ah, não, eu quero planejar o release. Tem um processo que também aparece todas as práticas de como você planejar o release. Da mesma maneira que está mostrando aqui para você. Então, você toma as decisões, qual que você quer utilizar, e você escolhe qual a prática que você vai utilizar baseado no trade-off, levando em consideração o nível de importância. E veja, eu não estou dizendo para vocês que vocês têm que utilizar todas. Lembra que eu falei que um dos princípios é escolher é bacana, escolher é bom? Vocês, como equipe, escolhem o ciclo de vida de projetos e escolhem também as práticas que vocês querem utilizar. E aí, o que acontece? Né? Você pode melhorar. O que é melhorar? Lembra que eu falei que você escolheu persona? O que às vezes acontece no nosso trabalho? Às vezes você quer escolher uma prática nova. Você escolheu prática persona e esse experimento pode falhar. E é natural que falhe, porque a gente quer melhorar sempre. Lembra que eu disse que a equipe tem que ser motivada, ela tem que ser ótima, ela tem que melhorar sempre, eu tenho que sempre procurar desenvolver novas maneiras de fazer melhor. Então, aqui o que vocês estão vendo... Oi? Acho que aproveitando, você comentou essa questão da escolha, né? Tem uma pergunta aí do JC Jardim. Se uma empresa não sabe exatamente o que deseja, né? Então, se ela realizar várias versões betas, isso pode atrapalhar aí o tempo de conclusão do projeto como um todo? Boa pergunta, né? Deixa eu ver se eu tenho um slide aqui que eu queria mostrar para vocês, mas basicamente a resposta é não. Por quê? O Discipline de Agile, ele tem uma técnica que a gente chama o seguinte, explicit milestones. O que isso quer dizer? São datas em que você se reúne com seus stakeholders
e você avalia o andamento do projeto. Vou dar um exemplo para você no que você falou. A empresa não sabe o que ela quer. Legal. Neste contexto, normalmente, a gente trabalha com um ciclo de vida de desenvolvimento de projetos chamado Explore. Quando você inicia esse ciclo de desenvolvimento de projetos, tem uma data marco lá, chamado seguinte, construir a visão do stakeholder, que é construir a visão do interessado. O interessado, ele constrói junto com a equipe a visão do que ele gostaria do ponto de vista de negócio. À medida que você vai desenvolvendo o seu produto e vai entregando pedacinhos do seu produto, você senta com o seu cliente e avalia com ele, este pedaço que foi entregue, ele é viável para o seu negócio? Ele está entregando valor? Ele está endereçando os riscos de arquitetura que eu posso ter? Você faz isso junto com o cliente. Isso não quer dizer que você vai entregar no prazo dele, mas quer dizer o seguinte, que ele está participando com você dentro da entrega e ele está vendo valor. Em algum momento, ele vai chegar lá na frente e vai falar o seguinte para você, gostei do que eu já recebi, para mim já é o suficiente. Uma outra maneira de você fazer isso é durante a própria iniciação, onde você pode construir um escopo de forma que a gente chama de épicos. Eu construo pedaços do meu escopo e vou validando com o meu cliente. É o que eu falei para você também. Você, dependendo do contexto da sua empresa, você escolhe o ciclo e a prática melhor para endereçar o desejo do seu cliente. Ô Nelson, eu queria complementar, na verdade, te questionar sobre esse ponto que você está comentando, que é o seguinte, é um pouco contraditório, né? Porque a pergunta da pessoa, porque, por exemplo, se a empresa não sabe o que ela quer, como ela quer um prazo de entrega específico, né? Eu acho que o que precisa ser trabalhado, e até gostaria da tua opinião em cima disso, é trabalhar sempre em pequenas entregas para que Perfeito. para que o cliente vá sentindo o que ele está recebendo, analisar, e ele mesmo vai perceber que talvez ele mude de ideia, ele mude de rumo, né? E essas técnicas auxiliam nesse processo de interação e entrega contínua, correto? Perfeito, muito obrigado, é isso mesmo. Existe um dos ciclos de vida do Sprint Agile, ele chama Explore. Ele trabalha com o conceito de pequenas entregas, que tem um nome técnico para isso, né? Que a gente chama de Minimal Viable Product, que é um produto mínimo viável, né? O mínimo do produto. Você entrega um pedacinho, ele avalia e você vai fazendo entregas adicionais à medida que ele vai vendo esse produto ser desenvolvido. Esta é uma maneira de você fazer, quando você não conhece o escopo. Você trabalha com o conceito de MVP dentro do ciclo de Explore. É isso mesmo. Bom, Perfeito. Bom, aí o que acontece? continue. Cara, obrigado. E aí o que acontece? A equipe escolheu uma prática. Ela testou a prática foi muito boa. Poxa, se ela foi muito boa, eu adoto. Agora, eu também posso errar, né? E errar é bom, porque é só errando que a gente aprende. Mas ter sucesso cedo é melhor. Por isso que é legal, quando eu falei para vocês, quando você escolhe uma prática, ele já te fala dos ganhos e possíveis riscos que você está correndo. A equipe escolhe isso. Então, ela pode evoluir continuamente essas práticas. Por quê? Se ela melhorar cada vez mais, ela vai melhorar mais rápido também. E com isso, né, ela vai ter oportunidade de se desenvolver cada vez mais rapidamente. Mas é muito importante nesse ponto, né, que você trabalhe isso de forma consensuada com a equipe e entendendo o contexto. Eu não estou dizendo aqui que você precisa, né, de um Agile Coach para fazer isso. Não, não precisa. Porque quando você abre esse livro e você lê esse manual, você percebe exatamente quais são os trade-offs e a própria equipe discute sobre esses ganhos e perdas desta prática e adota. Se ela adotar e errar, paciência, errou rápido, escolhe a próxima, funcionou, ela compartilha. Isso que é o bacana deste kit, né? Você tem a oportunidade de continuamente melhorar e compartilhar o aprendizado. E esta técnica aqui é o que a gente chama de
de Guided Continuous Improvement. O que, que é? É um guia de melhoria continuada. Por quê? Quando você escolhe qual solução que você quer utilizar, você escolhe uma daquelas práticas, daqueles processos que eu mostrei no slide anterior. Legal? E aqui tem uma coisa que eu gosto muito também, que eu quero partilhar com vocês, que são as datas marcos consistentes. Veja aqui em cima que você está passando por um processo de ciclo de vida do seu projeto, onde você parte aqui do início, onde você estabelece a visão do projeto, você faz a construção do projeto e você faz a transição. Durante esse processo todo, algumas perguntas você precisa fazer para assegurar que o seu projeto está no caminho certo. Então, o primeiro que eu falo aqui, que é esse aqui, ó, se chama visão das partes interessadas. Então, no momento que você se reúne com a equipe e define a estratégia do seu projeto, vocês precisam se perguntar se as partes interessadas concordam com a estratégia do seu projeto. Lá no comecinho da construção, ou no sprint 1, 2 ou 3, alguns chamam isso de sprint 0, né? Você precisa também se perguntar se realmente vocês conseguem construir essa solução. E isso é muito importante, porque a pior coisa que pode acontecer é você descobrir aqui, ó, que você não consegue construir a solução. Então, você já testa só no começo para assegurar que a sua arquitetura é viável e que você consegue construir a sua solução. E continuamente, você pode estabelecer várias datas marco durante a construção, fazendo a pergunta: o esforço ainda faz sentido? E à medida que você vai entregando, você tem que se perguntar: a equipe produziu os mínimos requerimentos de negócio que o meu cliente deseja? Posso entregar? Porque à medida que você vai construindo, talvez o que você construiu aqui não seja o suficiente do ponto de vista de negócio ainda. Mas em algum momento vocês têm que juntar tudo que foi construído e falar: bom, agora eu vou entregar para o meu cliente porque faz sentido para ele. E aí você faz a entrega para o seu cliente, de forma que ele comece a entender que parte do produto está pronto e que você consiga aqui fazer com que o seu cliente se sinta prazeroso com o que ele recebeu, aquele momento wow, o cliente fala assim: nossa, estou encantado, adorei o que eu fiz isso. Para todos os ciclos de vida que você escolhe de projetos, nós sempre recomendamos que vocês façam essa pergunta. Por quê? É desta maneira que você consegue assegurar que você está entregando valor para o seu cliente. Então, resumindo, né? O Disciplina de Agile é um kit de ferramentas que ele é rico, abrangente, bem organizado, onde ele te sugere aqui princípios, ele te sugere 6 ciclos de vida de projetos que você pode escolher de acordo com o contexto que a equipe está inserida, de acordo com o contexto do projeto. Ele também é um kit agnóstico, ele não prega Lean, ele não prega, sou defensor do PMBOK, sou defensor do Ágil. Ele prega o seguinte: utilizem o ciclo que você entende que é melhor dentro daquelas variáveis que eu apresentei para você, dentro do contexto. E dá para vocês a oportunidade de decidir qual processo você quer utilizar dentro do contexto, qual é a prática que a equipe quer utilizar, levando em consideração ganhos e perdas. Isso é muito legal. Você não trabalha mais com modelo prescritivo, você trabalha agora com o modelo que a tua equipe escolhe, a maneira de trabalhar, e ela se desenvolve em cima dessas práticas. Legal? Perguntas? Vamos bater um papo aqui? Bom, Nelson, já aproveito e falo sobre uma pergunta que apareceu quando você estava, inclusive, falando dessa questão de atendimento aí às necessidades do cliente, né? E quanto antes, melhor. Mas ele comenta o seguinte: ele tem bastante problema porque os usuários não conseguem passar tudo o que precisa, o que atrapalha no levantamento, né? Deve ser o levantamento dos requisitos aí para... Aí ele, como melhorar esta questão com essas ferramentas? Então,
você falou uma coisa bem interessante. Essa é uma dor que todo mundo tem, né? O problema é o escopo, né? O famoso problema que nós temos, né? Nossa mentalidade, no geral, é assim. Eu só começo a desenvolver depois que o meu cliente fala o seguinte: o escopo está fechado. Mas o mundo mudou. O escopo nunca fecha. O escopo não vai fechar. Sinto dizer isso para vocês. O cliente sempre tem razão, ele sempre vai querer algo novo e a nossa mentalidade é ajudá-lo. O que eu recomendo? Qual que é o bacana aqui de trabalhar o escopo? Quando você olha estas decisões aqui, é apresentado para você qual decisão que você pode tomar, por exemplo, para atuar junto com o seu cliente, para que ele consiga trabalhar o escopo. Isso é do ponto de vista de processo, tá? Você pode ter aqui um processo e você escolhe qual a melhor técnica para levantar o escopo. Mas também você pode decidir por um outro caminho, né? O outro caminho é você trabalhar com isso aqui, ó. Você escolher qual é o melhor. No caso, me parece que o teu grande desafio não é nem trabalhar com Agile nem com Lean, porque o escopo não está claro. Então, é o mesmo caso que eu sugeri para o nosso colega anteriormente, é você trabalhar com o ciclo de vida de projetos chamado exploratório, que nesse livro ele detalha exatamente o que você tem que fazer, que é fazer o quê? Se não está claro para o seu cliente, ou se ele toda hora está alterando, entrega um pedaço para ele, apresenta o resultado, ajude-o a entender se aquilo vai trazer valor para o negócio dele e ele vai alterar. E quando ele alterar, você adiciona mais um pouquinho e entrega novamente para ele, sempre levando em consideração os requisitos de negócio dele. Tá bom? Legal, Nelson. Tem uma outra pergunta. Você quer falar mais uma coisa sobre isso? Não, Tem uma não, outra fica à pergunta vontade. aqui. Tem uma pergunta aqui do Rodinei que ele fala o seguinte: ele acha muito legal as entregas parciais e tudo que foi falado. Na empresa que ele trabalha, aparentemente, uma mesma equipe precisa se envolver em vários projetos diferentes. Como que você usaria essas metodologias, esse toolkit aí, em Legal. diferentes projetos para as mesmas pessoas? Essa pergunta, eu vou contar minha experiência para você, tá, Rodinei? Eu trabalho numa empresa em que eu tenho 70 gerentes de projetos e analistas de projetos distribuídos em 6 países. São mais de 1.200 profissionais. E essa é uma dor que todos nós temos, né? Como eu faço para colocar essas pessoas para trabalhar em vários projetos ao mesmo tempo, que acontece muito. Existem algumas maneiras aqui que eu posso sugerir para você, tá? Uma delas é você trabalhar com esse ciclo de vida que a gente chama de programa, tá? O ciclo de vida de programa, ele tem 2 conceitos para você distribuir a sua equipe, tá? Você pode distribuir sua equipe no que ele chama de nível de feature, né? Ele faz um pedacinho do programa, um pedacinho daquela funcionalidade, daquele serviço, daquele produto. Com isso, você consegue entregar uma feature e deslocar a equipe para fazer uma outra feature de um outro programa. Ou você monta a sua equipe em função funcional, né? Mas em função de produtos. Neste caso, você não tem a vantagem, né, de compartilhar a sua equipe. Eu recomendo muito que você dê uma olhada nessa parte de programa, porque ele trabalha com o conceito de feature e de distribuição da equipe do ponto de vista, vamos dizer assim, quase um squad, né? Mas não é isso, tá? Ele aloca parte da equipe para trabalhar em features de produtos diferentes, de forma que você consiga entregar rapidamente um pedaço de uma feature de um produto e mover a equipe para uma outra feature do outro produto de uma outra área. Não é fácil organizar isso, porque um dos conceitos do que a gente fala muito em Agile é ter uma equipe dedicada, né? Mas a gente sabe das dificuldades da empresa. Então, por isso que eu sugiro aqui você dar uma olhada no programa e trabalhar a divisão da equipe dessa maneira, ou por feature ou por produto. Beleza? Legal. Bom, Nelson, tem uma pergunta aqui do Alexandre relacionado com o DA. Como é que é o processo de certificação em disciplina Agile? Uau, legal.
Antes de responder isso, eu estou deixando aqui meu e-mail para vocês. Se vocês tiverem dúvida, me escrevam, tá? Mas o processo de certificação ele é assim. Você primeiro tem que participar de um seminário, né? De um evento, um treinamento de 8 horas, tá? Para você tirar a primeira certificação, que é o Certified Disciplined Agilist, ok? Você tem que fazer uma prova com 75 questões, você tem 1 hora para fazer essa prova, e você tem que acertar 70% da prova. Essa é a primeira fase. Isso para quem nunca trabalhou, né, com disciplina de Agile. Legal? Bom. Mas eu já trabalhei com Scrum, já trabalhei com Lean. Ótimo, melhor ainda, é mais fácil fazer essa prova, mas você tem que fazer o treinamento. Por que você faz o treinamento? Quando você faz o treinamento, tem treinamentos aí de 16 horas que são bem melhores, tá? Você, além de fazer o treinamento, você recebe da empresa gratuitamente um voucher para você fazer a prova. Esse voucher vale $150, que é o valor da prova. Você faz a prova e passou. Você passou na prova, você pode fazer uma segunda certificação se você quiser. Aí você tem 2 caminhos, tá? Você tem um caminho que é Certified Disciplined Agile Lean Scrum Master ou Certified Disciplined Agile Practitioner. Qual é a diferença dos dois? O Lean Scrum Master é depois que você faz a prova, que é a primeira, você preenche um documento onde você conta a sua experiência em desenvolvimento de projetos ágeis. Você submete essa experiência, né? Esses requisitos que são 4.000 horas de experiência, para um comitê, para o comitê fazer a validação da sua experiência. Então, ele pode te devolver, ele pode fazer perguntas, é como se passasse por uma banca, mas é virtual, tá? Aí não tem que conversar com eles, é tudo por e-mail, e se você for aprovado para o comitê, você ganha esse certificado. Mas, se você tem uma certificação do PMI, que é o PMI ACP Agile Certified Practitioner, você simplesmente manda para eles falando que você tem essa certificação do Agile Certified Practitioner, e aí eles te dão a certificação, que é o CDAP, que é a certificação que eu tenho. Então, você não precisa passar pelo comitê. Depois disso, você tem um último caminho, que é o Certified Disciplined Agile Instructor, que é o profissional certificado pelo PMI a ministrar o curso de instructor do PMI do ponto de vista de dar aulas de agilidade utilizando essas melhores práticas deste guia. Esse é o basicão. Mas ela tem 2 outras certificações que estão no forno que vão sair, que eu gosto muito. Uma é de marketing digital, né? É você explicar para o cara de marketing como é que ele pode usar o DA para entregar os seus produtos digitais, que eu acho muito legal isso. Uma outra que eu não vejo a hora de sair, que é super importante para todos nós, que é uma certificação de finanças. Porque nós, profissionais de projetos, precisamos entender de finanças, não só entender de entrega. E tem uma certificação também que é para executivo, que ensina os executivos a entender, ter uma visão de alto nível do ágil, para nos ajudar, né, a fazer com que a agilidade seja escalada dentro das empresas, né, que todas as áreas abracem um ágil. Porque não adianta as equipes serem ágeis e entregar ágil se a área de finanças não é ágil, se o RH não é ágil, se a área de compras também não é ágil. Então, a gente precisa fazer com que isso aconteça, não é mesmo? Perguntas? Tem mais Verdade. uma. O Nelson, você poderia tirar a apresentação? O pessoal quer te ver maior na Claro, tela. opa, pode deixar, obrigado. Deixa eu tirar aqui. E eu já aproveito para fazer uma pergunta relacionada ao seguinte: os métodos ágeis, né? Eu acho que ninguém tem mais dúvida que funcionam, né? E será que esse disciplina agile, de alguma forma, ele vem de uma forma de ajudar a empresa a escalar, né? Porque quando a gente fala de agile, a gente pensa em pequenas equipes, até médias
equipes. O Disciplina Agile é uma forma aí de você organizar para que a empresa consiga escalar, né, essa questão da agilidade, né, dentro da empresa, é isso? Deixa eu contar uma coisa para vocês muito bacana que não deu tempo de falar aqui na apresentação, tá? Mas é uma coisa legal, né? Quando o Disciplina de Agile, ele tem algumas camadas. Tudo que eu falei para vocês agora é a camada de entrega de serviços de tecnologia de informação, tá? Imagina uma casca de cebola, legal? Eu estou falando aqui do centro da cebola. Em volta do centro da cebola, existem alguns processos para você fazer DevOps, que também você tem o DA DevOps. Acima do DA DevOps, tem uma camada de processos que é chamado de Disciplined Agile Enterprise, que é um conjunto de processos que te ajudam a fazer com que a empresa seja ágil, de forma que ela atinja aquele conceito que a gente fala tanto no mercado, né, de Business Agility. Mudar rapidamente, levando em consideração os custos e responder rapidamente ao mercado. Então, o Discipline de Agile, ele é o núcleo dessa cebola. Depois você tem aqui o DevOps e você tem o Discipline de Agile Enterprise, que é exatamente aqui onde nós temos os processos, né, que endereçam o Business Agility, que é fazer com que a empresa responda rapidamente no mercado e seja ágil, né, que é o que todo mundo quer. Então, o DA, ele te ajuda nisso, tá? Atingir e escalar a agilidade dentro das empresas. Legal, perfeito. Tem uma outra perguntinha aqui. O pessoal quer saber se dá para usar o Agile com a metodologia TUGAF. São coisas diferentes, né? São que se completam, né? Sim, dá. Você consegue montar toda a sua arquitetura, né? Utilizando o ágil, e aí você escolhe qual ciclo. E você adapta ela dentro daquela parte que eu falei de você pensar na arquitetura do seu sistema. Lembra que eu falei? Ele é agnóstico, né? Você adapta tudo que você precisa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Onde eu trabalho, a gente usa Six Sigma, né? Com ágil. É maluco o que eu estou falando, tá? Mas funciona bem. Mas lembrem, por que funciona bem? Porque quando eu vou para aquele meu guia e tenho os processos decisórios e tenho as vantagens e desvantagens de cada prática, eu olho para a metodologia e adapto a prática dentro daquela metodologia que a empresa está utilizando. Mas é a equipe que decide isso. Legal? Então, Oséias, com você. Tá bom, Nelson. Obrigado aí. De nada. Eu não sei se tem mais alguma pergunta. Aí a gente pode, já deu o horário aqui, 8 horas, né? A gente tinha previsto 1 hora de conversa. E se não tiver mais nenhuma pergunta, a gente pode ir para o encerramento, tá? E aí eu posso até deixar para você falar as últimas palavras. Não sei se o Eduardo tem alguma coisa para complementar ou alguma última pergunta. Eduardo, você tem alguma coisa? Oi, tem mais uma perguntinha aqui que mandaram no chat. Deixa eu só entender aqui. Aqui o Jardim está falando o seguinte: eu tenho o escopo de um projeto A que pode ser utilizado no projeto B. Eles usam caminhos diferentes, mas também tem coisas semelhantes. Qual técnica você usaria para usar experiências de projetos anteriores para novos projetos? Você faz perguntas difíceis, mas são perguntas muito interessantes, né? Muito interessantes. A gente fala muito de lições aprendidas, né? Mas na realidade, na prática, a gente não utiliza isso, né? Quando eu falei do Guided
Continuous Improvement é exatamente você fazer o seguinte: você pega aquela técnica dos seus projetos anteriores, chama a equipe e aplica a técnica, né? Desde que ela erre rápido. Se funcionar, você compartilha com o projeto. Se não funcionar, você vai para a próxima. O problema das práticas dos projetos anteriores é que nós, normalmente, a gente não aplica. A gente faz lá, guarda na base de dados e pede para a equipe ler. Mas eu acho que a gente precisa partir para a experimentação. Eu diria para você que a equipe precisa decidir em conjunto se vale a pena ou não buscar aquela prática que vocês consideraram como melhor prática no projeto anterior. Por que eu falo isso? Porque, lembra que eu falei do contexto? A equipe que precisa decidir. Eu poderia muito bem falar para você o seguinte: olha, quer saber? Usa aqui Safe com RTE, usa o Release Train, né? Faz com que as coisas cheguem juntas lá na frente, que vai dar tudo certo. Mas não seria justo eu dizer isso para você, porque eu estou te dando um modelo prescritivo. E modelo prescritivo nem sempre adere ao que você precisa. Por isso que eu gosto desse tipo de modelo. Você pega aquelas práticas que você tinha lá dentro, olha no guia do WOW, né, que é o guia do Discipline de Agile, vê qual é aquela prática que é correspondente e dá uma olhadinha nos trade-offs. A equipe pode ser pragmática aqui, olha o trade-off, né, a vantagem e desvantagem, e ela decide se vale a pena ser utilizada ou não naquele próximo projeto A ou no projeto B. Perfeito, Nelson. Então, eu acho que a gente pode ir encerrando. Eu vou deixar para você fazer as palavras finais aí, né, para a Tá gente bom, encerrar mais essa live tá legal. interessante. Pessoal, eu queria agradecer demais ao Senac pela oportunidade, tá? Eu sei que esse kit de ferramentas do Disciplinar Agile, ele é muito extenso, mas vocês têm aqui a gravação, vocês têm meu e-mail, vocês podem escrever assim, ó, presidência@pmisp.org.br ou rosamilha@gmail.com. Podem me escrever que eu tiro todas as dúvidas de vocês, tá? O meu trabalho aqui é ajudá-los, o meu trabalho é voluntário, por isso que eu sou presidente do capítulo São Paulo. Então, eu deixo meus dados aqui à disposição de vocês para que vocês me procurem e eu respondo o que for necessário para vocês, tá bom? A gente tem uma parceria muito forte com o Senac na parte de gestão de projetos e eu tenho certeza que a gente vai endereçar isso também nos cursos do Senac, quando a gente falar de gestão de projetos no curso de pós-graduação. Mas vejam, esse kit de ferramentas, ele veio para ficar, tá? Vocês têm aqui a oportunidade de aprender 6 ciclos de vidas de projeto, agilizar o aprendizado de vocês nessas práticas, porque lá já está escrito que onde você ganha e onde você perde. Eu acho que isso que vale muito a pena. Você não tem que experimentar e ver se deu errado. Já está lá, é só ler e decidir se você quer aplicar ou não, tá bom? Obrigado novamente a todos. Obrigado, Eduardo. Quer suas palavras finais aí? Queria agradecer imensamente a presença aqui do Nelson. Deu para a gente perceber que esse mundo aí do Agile é muito grande e compartilhar um pouco do conhecimento dele, que é muito vasto e que foi muito bom, pelo menos para mim, acho que foi para todo mundo também. Obrigado. A última consideração é que, assim, atualmente, na pandemia, essas políticas vai muito de encontro com o trabalho remoto, né? Tem muitas dessas políticas que você consegue usar ferramentas online e todos os procedimentos e os kits que eles dão de trabalho dá muito suporte para o trabalho remoto. Então, se alguém estava em dúvida de usar ou não nesse momento, eu encorajo fortemente. E do mais é isso. Obrigado a presença de todos. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Nelson. Obrigado, Silvia. Né? Bom, foi assim, eu acho que o Nelson conseguiu, né, resumir acho que em 30 minutos uma coisa assim que é muito, como ele falou, é um tema muito extenso e é um tema super novidade, né? É verdade, é muito novo. Então, é muito novo
e tem muita coisa aí ainda para vocês, né, avançarem nesse assunto. Acho que a ideia aqui era fazer uma introdução ao tema, para vocês saberem que existe, né, como ele pode ser aplicado, assim, mas para conhecer bem, tem que ir mais a fundo. Então, acho que o Nelson cumpriu muito bem o papel, né, de resumir e trazer, né, essa novidade aí para a gente. Tá? Eu agradeço bastante, Muito obrigado. Esse tempo do Nelson, do Eduardo, da Silvia, e já aproveito aí para convidá-los, né, se quiserem conhecer mais sobre gerenciamento de projetos, né, de como isso pode ajudá-los, né, no seu dia a dia, aí, não só na empresa, mas também até no nível pessoal, a gente tem o curso de gerenciamento de projetos, né, práticas do PMI, é um curso já bem antigo, que vem sendo reformulado de acordo com as novas edições do PMBOK, então é um curso super atualizado, e ele está na modalidade tanto do EAD como no presencial, né? E nos dois casos, eles estão com inscrições abertas. Então, se tiverem interesse, né, em avançar nesse tema, avançar em temas relacionados a gerenciamento de projetos, né, convido-os a entrar no site do Senac, www.sp.senac.br, e lá você vai poder encontrar, né, todo o portfólio, né, de cursos, tanto na área de desenvolvimento de software, como também na área de gerenciamento de projetos. Bom, novamente agradecer a todos vocês pela presença, Obrigado. ficarem aqui com a gente até, né, passou um pouquinho do horário, né, uns 10 minutos, mas acho que faz parte, né, é um tema interessante, tem muita pergunta que a gente não conseguiu responder, né, Mas pode mandar para mim que eu respondo. Vou mandar. Mas a live também foi gravada, então todos vão poder assistir, quem não teve oportunidade de entrar online. Então, eu agradeço a todos e vamos para a próxima, né? Eu acho que a gente tem uma outra live no dia 23 agora, que vai ser com a Microsoft, e logo na semana seguinte a gente tem uma outra live com o Nelson, a gente vai falar mais sobre gerenciamento de projetos. Muito obrigado a todos. Obrigado a vocês. Eu agradeço novamente. Tchau, tchau.